O jornalismo acompanha a evolução da sociedade, as transformações da sociedade. E isso, obviamente, a sociedade mudando, sobretudo com as novas tecnologias, o jornalismo também precisa se transformar, né? Porque também transformam as formas de consumo da informação jornalística. Então, o jornalismo ele tem que estar antenado com absolutamente tudo o que acontece na sociedade, tem que se transformar, tem que se adequar para que os consumidores tenham todas as possibilidades de continuar consumindo a informação jornalística da forma contemporânea. Quando a gente pensa que a evolução da sociedade em si é acompanhada também pela evolução em outras áreas, em outros segmentos, inclusive o tecnológico. Não só a forma de consumir notícia muda, como vão mudar outras práticas também no nosso dia a dia. Focando especificamente aqui no que diz respeito, que é a comunicação, que é a informação, se antes a gente tinha, por exemplo, dia e hora marcados para receber informação de qualidade, seja o momento de ir até a banca para poder comprar o jornal, a revista e ter acesso a determinado conteúdo, ou ainda a hora marcada para estar diante da televisão, para estar ao lado do rádio, para consumir essa informação, hoje não. Hoje ela está disponível, está na palma da mão, para que a gente possa acessar e consumir em qualquer momento, a qualquer horário. E o grande desafio para nós, jornalistas, está aí. Entender o comportamento desse novo consumidor, se é assim que a gente pode dizer, e trabalhar a fim de levar essa informação para atender essa nova perspectiva de consumo, sob demanda, digamos assim. Poderio que as redes tomaram, né? O próprio Twitter né? E os demais, e o WhatsApp assusta, né? A Tribuna hoje manda mensagens para a gente no WhatsApp. O fator tempo sempre foi muito imperativo para o jornalista, né? O jornalista trabalha contra o tempo, tão logo apura uma informação e corre para levá-la ao conhecimento do seu público. Hoje, quando a gente pensa a internet, que encurta distâncias, que traz essa questão da velocidade ainda mais imperativa para o nosso trabalho, a gente tem que, de alguma forma, buscar estratégias para também absorver essa demanda. Isso altera a nossa forma de trabalhar, né? No modo de produção e também no modo de divulgação dessa notícia, porque a gente entende que do outro lado das múltiplas telas hoje possíveis da gente levar informação e das pessoas consumirem informação, tem alguém também ansioso por saber, ansioso por entender o que está acontecendo na sua cidade, no Brasil e no mundo. Como é que chega nas pessoas? Eu não sei. Quem vai me dizer são eles. Como é que eu chego no adolescente? É o adolescente que vai me dizer como é que eu vou chegar nele, né? Então, acho isso. Acho que a gente tem também que estar em todos os lugares. Hoje é mais fácil, a tecnologia, ao mesmo tempo que afasta, ela aproxima. Né? Então, ao mesmo tempo que é ruim no WhatsApp, você não saber se a pessoa está gritando, está chorando, né? O que está fazendo. Mas hoje você consegue ver, né? A gente só não consegue sentir cheiro. Mas tem as duas coisas. Mas eu acho que sempre que possível o jornalista tem que ir, tem que olhar, tem que estar presente, tem que pegar, tem que ter a sua própria avaliação. Desde que a sociedade foi impactada com a chegada da internet, né, do web, do online, o jornalismo precisou realmente se transformar e precisou também estar presente nesse ambiente online. E aí vieram sites, vieram blogs e vieram também as redes sociais, né? Nas redes sociais é tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí eu acho que o jornalismo se apropriou muito bem dessas novas possibilidades que as tecnologias trouxeram. E uma coisa que eu acho muito importante comentar é que, apesar de hoje em dia todo mundo produzir informação, sobretudo pelas redes sociais, o jornalismo tem o seu lugar, sim, porque tem um diferencial, que é a credibilidade do público. E essa credibilidade, ela é alimentada, sobretudo, com um dos preceitos básicos do jornalismo, que é o cuidado com a apuração, né? Isso nos diferencia
dos produtores de informação que não são jornalistas. Nós temos o compromisso com a apuração dos fatos, nós temos o compromisso com a veracidade. A gente não pode postar, enquanto jornalista, aquilo que a gente ouve. É preciso checar essa informação, né? Então, apesar de vivermos nessa era da informação vinda o tempo todo, de todos os lugares, nosso jornalismo ainda tem, sim, o seu lugar de credibilidade, justamente por causa da apuração dos fatos. Acredito que o grande desafio, ele, na verdade, existe desde os primórdios do jornalismo, e já já você vai entender por quê, e na verdade, ele está reconfigurado. O nosso desafio hoje é entender o que o público quer para atender essa demanda. Porque a busca por informação, ela continua. O que muda é a forma como ela está sendo ofertada e consumida. Vamos parar para pensar dessa forma? A gente vai entender, inclusive, que a demanda por jornalismo de qualidade sempre existiu e continuará existindo. Nós, jornalistas profissionais, é que temos que entender a nossa nova forma de produzir, trazendo as tecnologias a nosso favor e não como inimigas, mas sabendo utilizar esses recursos para o nosso trabalho de apuração, de checagem, de cruzamento de dados, e aí sim, produzindo conteúdo de qualidade para levar para esse público. E o desafio está, então, em como levar essa informação para esse público, em como atender, entender e atender essa demanda por notícia, essa demanda por conteúdo de qualidade. A gente vive um tempo em que há muitos dados disponíveis, há muito conteúdo disponível, mas nem todo conteúdo é jornalismo. Esse é o X da questão. E o nosso desafio, enquanto profissionais da informação, enquanto profissionais qualificados, é levar jornalismo de qualidade. Eu vejo dois grandes desafios para o jornalismo. O primeiro deles é justamente se adequar às novas plataformas, né? Apesar disso já estar acontecendo, nós estamos no meio disso tudo, no meio do que eu gosto de falar que é um furacão, né? A gente está ali no olho do furacão, né? Se transformando o tempo todo. E vai continuar sendo um desafio, se adequar às novas plataformas, às novas tecnologias, às novas exigências de consumo do jornalismo que vão surgir aí ao redor, né, ao passar do tempo. E o outro grande desafio é justamente se colocar, reafirmar o seu papel, né, porque o jornalismo, sobretudo na pandemia, ele mostrou, né, que ele é um serviço de primeira necessidade para as pessoas, né? No início da pandemia, quando vários setores pararam de funcionar, o jornalismo estava lá, firme e forte. Os jornalistas, inclusive, se expondo, né, quando a gente não sabia muita coisa do coronavírus, porque sabiam da necessidade do trabalho dos jornalistas para informar a sociedade. Então, reafirmar esse papel, né, garantindo, inclusive, né, o jornalismo ele é um instrumento fundamental da democracia. Qualquer sociedade democrática precisa ter a imprensa livre. Então, é essa reafirmação do papel do jornalista e do jornalismo. O jornalismo não é vilão, não, né? O jornalismo é um agente importantíssimo das sociedades democráticas. E nesse momento em que a gente está vivendo, com essa chuva de fake news, né? Eu não gosto nem muito dessa palavra, eu prefiro falar informações falsas mesmo, né? O jornalismo, então, se faz ainda mais primordial nesse trabalho árduo de levar as informações verdadeiras, verídicas, diversas, plurais para a sociedade. Então a gente teve aí ao longo do ano passado, principalmente, todos os nossos grandes picos de acesso da história do site da Tribuna de Minas associados aos picos de acessos relacionados a grandes situações envolvendo a pandemia, que recordes em número de mortes, recordes em números de ocupação de UTI, também notícias positivas como chegada da primeira vacina, o primeiro imunizado, né? Toda essa construção, toda essa história da pandemia, a gente foi construindo então através do nosso site, das nossas redes sociais. A gente identificou uma forma de crescer e fincar também raízes
nesse meio digital. Nas redes sociais, principalmente, eu comecei a identificar que a gente se comunicava com um perfil muito diferente desse perfil que a gente tem hoje do impresso, muito diferente do perfil do site e até mesmo diferente das nossas outras redes sociais, do Facebook, né? Estou falando do Instagram. Então a gente começou a criar uma linguagem, então a gente hoje escreve de uma forma super informal no nosso Instagram. A gente quase que conta uma historinha na hora de escrever, dá uma descrição de uma matéria e a gente foca muito nessa questão do serviço da pandemia na nossa rede social. Porque é aí que as pessoas estão, a gente entende que as pessoas estão compartilhando, principalmente, curtindo, comentando, mas também disseminando informação que as pessoas sabem que são informações confiáveis. A gente tem muita preocupação de que os internautas saibam que essa informação que a Tribuna está fornecendo, eu posso compartilhar porque essa é uma informação apurada de credibilidade. Quando eu falo de jornalismo de qualidade, eu estou falando da base da nossa atividade, que é a apuração, que é a checagem, combatendo, inclusive, a pandemia de fake news que a gente vive nesse momento, né? Tão agressiva quanto a pandemia de coronavírus que nos assola desde o início de 2020. Quando a gente fala de internet, a gente fala de velocidade de informação. As pessoas querem saber o que está acontecendo no menor tempo possível. E aí a gente tem muita tranquilidade, por exemplo, em não competir com redes sociais, com outras páginas, né, que fazem o seu trabalho na cidade, mas não são páginas jornalísticas. Então a gente tem que ter sempre a tranquilidade de quando a gente está publicando uma reportagem no nosso site, divulgando uma informação através das redes sociais, essa informação foi checada, foi apurada, as partes foram ouvidas. Então, nem sempre a gente vai ter a velocidade do imediatismo na internet, mas a gente tem que ter sempre a menor velocidade possível. Então esse é o nosso desafio sempre, entregar a informação apurada, checada, no menor tempo possível. Para a gente não vale divulgar um boato, que está acontecendo alguma coisa na cidade nesse momento e jogar isso numa rede social. Para a gente seria ótimo ganhar uma audiência, mas a gente perderia em credibilidade. Então eu acho que a melhor forma da gente ganhar audiência, claro, porque é muito importante, porque é assim que a gente sustenta, mas também ganhar credibilidade, é que a gente espere um pouco, a gente respire, a gente verifique aquele fato e aí sim a gente vai informar. Porque aí sim o internauta, a sociedade de Juiz de Fora vai saber que se a gente está informando, é um fato concreto aquilo aconteceu. Tenho pena e temor daqueles desertos de notícia que a gente tem. Os lugares onde não tem notícia, né, eu acho que eles estão bem piores de onde tem.